Homens planejados por Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo ao coração de cada um que tem ao Senhor aqui. Amém? Deus disse, haja luz. E o que foi que aconteceu? Tudo permaneceu escuro? Não, houve luz. Ele disse para os montes se elevarem. E o que foi que aconteceu com os montes? Se elevaram. Os abismos mais profundos desceram a mais profunda escuridão, obedecendo a ordem do Senhor. Ele estabeleceu as estrelas, cada uma na sua devida órbita, em cada uma das suas galáxias, e ele chama cada uma pelo nome. A palavra do Senhor é reta, é provada, a palavra do Senhor é tremenda. Essa mesma voz que disse, haja luz, hoje, quando você abrir a sua Bíblia, com os seus ouvidos que Deus te deu e criou, essa mesma voz vai falar ao seu coração. Nesse instante você é corresponsável com o Espírito Santo. De tal forma, meus irmãos, que vocês precisam guardar a plena atenção. Eu não sei como é que vocês imaginam aquela cena em que Moisés estava diante da sarça ardente. Mas eu não consigo imaginar Moisés, distraído. Você acha que ele estava distraído ali naquele momento? Não. Era um evento maravilhoso. Era algo de Deus. Tira a sandália dos pés, Moisés. Agora você vai entrar na minha presença. E então ele ficou completamente focado naquilo que Deus falaria ao seu coração. Josué, na beira ali de Jericó, quando ele encontra com a teofania, ao que alguns estudiosos indicam ter sido uma manifestação da segunda pessoa da Trindade, ainda em vida, ele aparece para Josué como o anjo do Senhor, e ele vai falar para Josué que ele iria adiante, destruir as muralhas de Jericó. Qual foi a reação de Josué, meus irmãos? Ele caiu nos seus joelhos como tendo sido morto. É a mesma reação que Isaías, no capítulo 6, vai ter diante da visão do Santo dos Santos, visão de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto sublime trono. Isaías 6. Então ele temeu ao Senhor. Ou ainda João, quando na ilha de Patmos recebe a revelação, que é o último livro do nosso cânon, da palavra de Deus. E esse apóstolo João escreve ali o que nós conhecemos como livro de Apocalipse. Mas quando ele está diante do Senhor, o cordeiro como que tem sido morto, ele cai como se estivesse morto. A palavra de Deus diz que a palavra, a voz de Deus soa como um trovão. Isso me faz pensar que esses dias eu estava lá na escola, no nosso escritório, dentro lá da administração da escola Ecoprime, e foi um dia chuvoso. Esse mês, no início do mês especialmente, teve alguns dias chuvosos, não foi? Causou um transtorno para algumas pessoas que de repente não tem laje ou que tem apenas telha, deve ter causado. Lá em casa a gente está em reforma, então a parte superior estava destelhada, no andar de cima da nossa casa, e molhou tudo. Foi um transtorno. Mas sabe o que é mais impactante? É que naquele dia eu ouvi um trovão, mas não só fui eu apenas que vi. Não foi apenas eu. Todos que estavam na sala, tinham mais ou menos umas 7 pessoas, estremeceram o seu coração. Agora, irmão, que evento tremendo deve ser o Senhor falando conosco. Mas eu não preciso ir para algo mirabolante. Aqui, nesse exato momento, a partir do instante que você firmou o seu coração e se agarrou à palavra de Deus, e você lançou embora, transpôs todo o cansaço, você pode experimentar exatamente a maravilhosa graça do Senhor e a sua voz transformando você. Esse Cristo decidiu nos transformar e nos planejar como homens do Senhor. Então abra a sua Bíblia, por gentileza, em 2 Crônicas no capítulo 14. 2 Crônicas 14, a gente vai navegar um pouco pela palavra do Senhor, não espere menos que isso. Que grande privilégio, pastor, que grande privilégio poder estar aqui, não só apenas porque são os 29 anos, mas sobretudo porque eu sei que desse púlpito é pregada a palavra, e aqui eu não posso fazer diferente. Com temor e tremor, ouça com reverência a palavra do nosso Deus. 2 Crônicas 14. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa. Talvez você conheça Salomão, Davi, talvez Uzias, por que não
Manassés, que queimou seus filhos, são reis conhecidos, né, do território ali de Judá, território de Israel. Talvez você conhecesse o rei Ezequias, talvez você conhecesse o rei Josias, e talvez você conhecesse o rei Asa, mas hoje eu quero que você tenha a oportunidade de nunca mais esquecer o que Deus fez na vida desse homem. Como ele usou. Então, agarre-se nessa palavra nesse exato momento, não tire os seus olhos da palavra de Deus e vamos ler com reverência. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa então fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e os cultos nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá, ou seja, ao território de Judá, sobre o qual ele reinava. Disse, pois, a Judá, edifiquemos essas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temo-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Ele reconhece que Deus deu repouso. Edificaram então e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300 mil de Judá, que traziam pavês e lança, e 280 mil de Benjamim. Então era um exército numeroso. Você pensa que algumas pessoas estão morrendo em algumas guerras aqui, e não chega a esse número. São mais ou menos 500 mil homens, 580 mil homens aqui, só de Benjamim e Judá, que traziam então escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. 580 mil. Então pule para o capítulo 15 agora, versículo 1. Você já pegou o enredo, o pano de fundo de quem Asa é. Ele reinava sobre o território do sul, que a essa altura, depois da morte de Salomão, a vinda de Roboão e Jeroboão tinha sido dividido. O território de Israel, que uma vez foi reinado por Saul, Davi e depois Salomão, agora estava dividido. O povo que se rebelou, as 10 tribos que se rebelaram junto com Jeroboão, agora estavam adorando a outros deuses, desobedecendo o mandamento do Senhor. Mas aqueles que ficaram com Roboão estavam adorando ao Senhor, Deus de Israel. E essas 2 tribos foram Judá e Benjamim. Então Asa, depois de ter passado vários reis, ele reina diante do território de Judá, Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, onde estava o templo que Salomão tinha construído para o Senhor. 15, versículo 1 diz assim: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este Azarias, recebendo a revelação, sai ao encontro de Asa, o rei de Israel, e disse: Asa, ouvi-me, e todo Judá e Benjamim, ouçam-me. Perceba que ele não estava diante só do rei, ele estava diante talvez dos conselheiros, dos principais príncipes. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Começou a revelação. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. Isso é Azarias falando, boca de Deus. Israel teve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram-se para o Senhor, Deus de Israel, e buscaram ao Senhor, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçavam, pois o Senhor tinha dado paz, e agora o abandono da lei, o Senhor então conturbou com toda sorte de angústias. Quando Deus ama, aqueles que se desviam não vivem em paz. Se você tem paz com o seu pecado, torça para que Deus dê um bom puxão de orelha, te traga para perto, te arraste para o centro da sua vontade. Mas olha a conclusão de Azarias, ou do Espírito Santo. Ele diz: mas, porém, entretanto, contudo, sede forte,
e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Era uma garantia para Asa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, vamos ver agora o que é que ele fez diante da profecia. Porque receber profecia, irmão, receber revelação, termina acontecendo, né? A questão é como você age diante disso. E aqui eu quero trazer para vocês não algo necessariamente miraculoso. Nós estamos diante de uma revelação estabelecida pelo nosso Deus. É a palavra do Senhor. Essa é a revelação. Nós temos ela diante de nós. Essa é a nossa segurança. Diante dessa revelação, o que nós vamos fazer? Olha o que Asa fez. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. E renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim diante dele. Como rei, ele tinha essa autoridade, então ele fez o seguinte: e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel, do território do norte, desertaram para o território do sul. Por que eles desertaram? Porque eles viram que o Senhor, Deus de Asa, era com ele. Reuniram-se em Jerusalém, eu estou chegando aqui no ápice agora. Reuniram-se em Jerusalém, no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Irmãos, é um baita sacrifício. A gente vai comentar sobre isso. Entraram então em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. E de que todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto menor como maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins, com trombetas, e todo Israel, todo Judá, se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor então fez o quê? Deu paz a eles por toda parte. Foi um texto longo. Longo para quem estava esperando alguns poucos versículos. Mas certamente a palavra do nosso Deus precisa falar no nosso coração. Vamos orar. Recline a sua cabeça, por gentileza, e feche seus olhos. Senhor Deus, nos dá a tua palavra. Nos ensina através dela, Senhor Deus. E mova-nos, arraste-nos, Senhor Deus, para obedecê-la nesse dia. Viemos aqui para te adorar, viemos aqui para cantar louvores, mas sobretudo, como cantamos aqui, nós cremos que o Senhor transforma a nossa história. E nós te agradecemos porque temos a tua palavra diante de nós, para que possamos então, apegados a ela, crescer no conhecimento de quem tu és, em intimidade contigo e em uma vida de obediência. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, não existe, escuta o que eu estou dizendo, não existe homem planejado por Deus que não busque a presença do Senhor. Não existe. Esse homem não está ocupando o papel que Deus designou para ele. Infelizmente, nós temos essa tendência de abandonar o conhecimento de Deus. Jeremias disse: nós nos viramos do manancial de águas vivas, que é o Senhor Jesus, e nós começamos a, ao lado, cavar poços, cisternas que não retêm água. Esse é o nosso coração. Nós vamos aprender um pouquinho com Asa, e eu espero que você nunca mais esqueça o nome desse rei de Israel. Que talvez você o adote no seu coração, para seguir os caminhos do Senhor, como Asa fez. Se você viajar comigo aqui nesse texto, se você navegar por ele comigo, você vai ver que Asa era rei de Israel, já reinava 10 anos, aparentemente tinha tido paz, ele seguia os caminhos do Senhor, mas no seu reino haviam abominações. No seu reino havia abominações. Pessoas de Judá, de Benjamim, naquele território e em Jerusalém, adoravam outros deuses. Aparentemente Asa não. E então, Deus, no momento oportuno, aparentemente aos 15 anos do seu reinado, 15 anos. Se você está pensando que é tarde para começar a agir na sua família, você já está começando a entender a aplicação. 15 anos, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, e ele começou a profetizar. Ele sai ao encontro de Asa, chama os principais, isso é uma conjectura, óbvio, não está no texto aqui, mas parece uma conjectura de que Asa veio junto com seus conselheiros. Os principais príncipes de Israel estavam ali, diante de Azarias, ou do Espírito Santo, para ser mais preciso.
E Azarias diz: o Senhor está convosco enquanto vós estivereis com Ele. Irmãos, isso deveria deixar o nosso coração esmigalhado de temor. Esse é o temor que nós precisamos ter. O Senhor está convosco enquanto vocês estiverem com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar, porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve muito tempo sem o verdadeiro Deus. Não é que eles estavam sem Deus. A questão é que o povo, de forma geral, estava adorando outros deuses. Então o profeta tomou a liberdade de generalizar dessa forma. E disse: vocês estavam sem Deus, sem lei. A lei permanecia lá, só que estava esquecida. Comece a fazer um paralelo. A lei com a palavra de Deus. Talvez o povo, seguindo as tradições, todo sábado, procurando descansar no dia santo, talvez sacrificando ainda, depois de ter cometido algum tipo de pecado, pegando despojo, entregando o dízimo, mas fazendo tudo sem a percepção de para quem eles estavam servindo. Essa percepção é importante. Sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Irmãos, o homem que foi planejado por Deus, ele foi planejado por Deus para ser como Cristo. Talvez vocês já saibam disso. Muito provavelmente o que eu vou falar aqui não é nada novo. Mas o que eu quero construir é uma ponte entre o abismo que existe, entre saber o que precisamos fazer e de fato fazer o que precisamos, o que fomos chamados a fazer. Existe um abismo, irmãos. Eu sei o que preciso fazer no dia a dia, diariamente. Mas eu não consigo, ou eu não realizo, eu não tomo decisões para superar esse abismo que existe entre o saber e o fazer. E eu quero encorajar vocês a encararem aqui como Asa, que assim como Cristo era rei do seu território. O homem planejado por Deus, ele é o rei do seu lar. Você entende isso? Eu não sei se sua mulher reconhece isso, mas Deus te chamou para ser um rei. É óbvio que o rei, ele precisa cumprir obrigações e responsabilidades. O rei, ele é posto como antigamente, né? Você deve ter visto nas aulas de história, o suzerano e o vassalo, na época dos feudos, dos senhores feudais. O que é que o senhor feudal fazia? Ele protegia os vassalos. Ele era rei sobre os vassalos. Um vassalo ia ser atacado na extremidade do seu território. Então ele protegia com seu exército, ele tinha homens armados para proteger aquele vassalo. Em contrapartida, o vassalo servia a esse senhor suzerano. Você entende isso? O senhor servia ao vassalo protegendo, cuidando, servindo de fato. O vassalo servia ao senhor entregando, né, os seus bens, o melhor da sua renda. Eu quero que você entenda, Deus chamou cada homem a ser o rei do seu lar. Isso não diminui em hipótese alguma o papel da mulher. Eu não vou entrar nesse mérito. O papel da mulher é brilhante, é significativo. Ela é a nossa costela, auxiliadora idônea. A grande questão, então, é que vários homens que estão nos bancos das igrejas estão abrindo mão do exercício desse chamado. O que é que Asa fez enquanto rei? Ele recebeu do Senhor essa revelação, ele recebeu do Senhor, e o Senhor está dizendo assim: vocês não tinham sacerdote que ensinasse o povo, vocês estavam sem lei, vocês estavam vivendo a vida ao acaso, vocês estavam construindo postes ídolos, adorando, se prostituindo com outros deuses. Então Asa ouve isso e ele toma uma decisão difícil, certamente. Ele toma uma decisão muito difícil, meus irmãos. Você começa a entender que quando você é um estadista no seu lar, né, quando você é um rei do seu lar, você não pode simplesmente chegar e destruir os postes ídolos. Porque alguns deles, inclusive, foi você que construiu. Você está conseguindo entender isso? O que é um poste ídolo? É idolatria. É quando você coloca outra coisa no lugar de Deus na sua vida, na vida da sua família. Talvez alguns que estão na sua casa foram você que edificou. Foi você quem edificou. Mas diante da revelação do Senhor, e esse é o nosso chamado agora, Asa fez assim, junto com o conselho. Quem é o conselho na sua família? Sua esposa. Ela faz parte do conselho. Junto com o conselho, ele se juntou e destronou os ídolos. Reformou a adoração ao Senhor. Meus irmãos, é isso que nós precisamos fazer. Um homem planejado por Deus, ele reforma e se esforça a cada dia para trazer a genuína adoração para o seu lar. Porque Cristo é rei, sacerdote e profeta.
Esse é o chamado de Deus para um homem que foi planejado por Ele. Todo homem, sendo cristão ou não, foi chamado para isso. Se você não vive dentro dessa perspectiva, desse chamado, você está perdendo a alegria, você entende isso? Porque obedecer ao Senhor, e essa é uma equação simples, obediência ao Senhor é igual a felicidade plena. Se você vive uma vida de obediência, como está escrito lá em Hebreus capítulo 1, versículo 9, você colhe toda alegria e felicidade. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, citando o Salmo, de que Jesus, por ter abominado a injustiça e ter servido ao Senhor fielmente, ele foi ungido com alegria, plenitude de alegria. Cristo, ele obedeceu até a morte, sim. Como nós temos enfrentado tão pouca luta, meus irmãos, perdido para nós mesmos, porque muitas vezes sabemos o que precisamos fazer, mas não fazemos. E é óbvio que eu vou entrar em partes práticas aqui, partes práticas. Mas a grande questão do Reinaldo de Asa é que ele tem coragem de, ouvindo a manifestação do Senhor, confiar naquela palavra. E Deus está dizendo assim para você: a adoração a mim, ao meu nome, aquilo que a gente cantou aqui, o nome que está sobre todo nome, é a centralidade da sua família. Saiba que Deus vai cobrar de você, homem. Talvez existam algumas esposas aqui que não tenham maridos cristãos, mas saiba que Deus ainda assim vai cobrar deles, porque Ele cobrará de todo homem, e o juízo começará pela casa do Senhor. Ele tem estabelecido a lei para julgar. Essa lei traz o homem para obedecer a Cristo. Perceba uma coisa, a diferença da graça para a lei é só uma. A lei não salva ninguém, irmão. O único justo que cumpriu toda a lei foi Cristo. Mas o que a lei faz? Ela demonstra o caráter perfeito de Jesus. Percebe? Ele cumpriu toda a lei de forma perfeita. A lei revela o caráter perfeito de Jesus. Então por quê? Eu fui salvo pela graça de Cristo. Ele me chama a viver diante da sua lei, em obediência. Você percebe? Você já não mais obedece para ser salvo. Você obedece porque você foi salvo, entende? Eu fui salvo, então eu vou caminhar em obras, boas obras, debaixo da instrução do Senhor, debaixo dos princípios da sua palavra, para que então eu possa glorificar a Cristo. Como? Me tornando mais parecido com Ele. Um homem só glorifica a Deus se ele se torna mais parecido com Cristo. E, irmãos, só há um caminho, restaurando a verdadeira adoração. O que Asa fez? Ele fez uma retirada dos falsos ídolos, daquilo que está te impedindo de buscar o Senhor, entende? Estava impedindo o povo de buscar o Senhor, e ele centralizou o culto ao Senhor e disse assim: nós vamos adorar, retorna a lei, chega de tempo sem lei. Entenda que a lei, aqui eu quero fazer uma paráfrase, é a palavra de Deus, meu irmão, na sua Bíblia, na sua casa, no seu lar. Traga a Bíblia para ser o centro do seu lar. É certo que a Bíblia é o próprio Cristo. Ou ele não diria lá em João que o verbo se tornou carne. A voz que disse haja luz é a voz que encarnou e morreu no meu lugar e no seu. E essa voz diz assim: conhecereis as Escrituras. Vocês têm errado por não conhecerem as Escrituras. Foi o que o próprio Cristo disse para os fariseus. Sabe por que vocês têm falhado, fariseus? Sabe por que vocês têm sido hipócritas? Porque vocês não conhecem as Escrituras. E ele estava se referindo, obviamente, ao Antigo Testamento naquela altura. Depois, inspirando pelo Espírito Santo, mas alguns homens vão escrever os livros do Novo Testamento, que obviamente também são inspirados, inerrantes. Mas, irmão, o que Asa fez aqui? Ele tomou uma postura de recobrar o ânimo. Você consegue imaginar o coração de um homem sendo rei do seu lar, despedaçado por circunstâncias que o apertam, vendo o seu lar distante do Senhor, talvez seus filhos caminhando como iníquos, ímpios, não piedosos. Asa estava sentindo tristeza, talvez desânimo. Senhor, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Então Deus traz a palavra e diz assim: Asa, você tem que assumir o comando. Asa, você precisa destronar os ídolos do seu lar, do seu reinado. No nosso caso é o lar, no caso de Asa é o reinado. Pode fazer isso, eu estou com você. Quando Deus diz isso, quando ele diz assim: ó, vocês vão atravessar, a gente se encontra lá do outro lado. E aí na terceira vigília da noite ele vai andando por sobre as águas, estava uma tempestade enorme, homérica, e o que é que os discípulos estavam fazendo? Tranquilos, confiamos no Senhor. Ele disse que a gente ia chegar lá, foi assim? Não, eles estavam desesperados. Eles apegaram-se à sua própria vida ao invés de à palavra do Senhor. Meu irmão, não se apegue à sua própria vida, se apegue à palavra de Cristo. Por isso que Jesus diz: aquele que perder a vida ganhará. Perder a vida em meu nome.
Negar a si mesmo, você entende? E às vezes você está travado no seu lar. Eu não estou dizendo que você vai ser um tirano, não. Você caminha com o seu lar, com o povo. E você instrui, porque a palavra está dizendo aqui, ó, não tinha sacerdote para ensinar o povo. Quem é o sacerdote do seu lar? Quem é? Quem Deus tem chamado para ser? É a sua esposa? Não é a sua esposa. É o seu filho mais velho? Não é o seu filho mais velho. É você, homem planejado por Deus. Você foi chamado por Deus para ser o sacerdote da sua casa. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Pedro que todo eleito, todo cristão, todo salvo, todo aquele que crê no Senhor, todo aquele que se arrepende, é sacerdote do Senhor. Certamente as mulheres também são nesse sentido. Elas precisam ministrar o seu próprio coração. Elas têm uma coparticipação na instrução dos filhos nos caminhos do Senhor. Às vezes são só elas, né? Infelizmente. Assumindo um papel que não lhes é devido para as mulheres. É óbvio que elas têm essa coparticipação, mas Deus vai cobrar do marido. Porque foi assim que Deus fez lá em Adão, sim ou não? Ele cobrou Eva. Ela tem uma responsabilidade, irmão. Tudo que a sua esposa faz, aqueles que são casados. Para a glória de Deus, aqueles que ainda são casados. Infelizmente, várias estatísticas apontam que o número de divórcios entre os cristãos é o mesmo número de divórcios entre os ímpios. Isso é uma derrota para a gente. Uma derrota. A não centralidade da aliança. A não percepção de que Deus nos chamou até que a morte separe mesmo. Conflitos que vão nos aperfeiçoando um ao outro. Mas a grande questão é aqueles que são casados. Se a sua esposa comete algum tipo de pecado, ela tem uma responsabilidade individual sobre aquilo. Deus obviamente vai cobrar como cristã que ela é. A responsabilidade de seguir os mandamentos do Senhor, seguir a palavra do Senhor, seus princípios. Adorar somente a Deus. Ser uma mulher piedosa, santa, aquela que ensina outras mulheres os caminhos do Senhor, como diz lá em Tito 2. Certamente Deus cobrará isso dela. Mas sabe quem tem a responsabilidade sobre o pecado da sua esposa? Você. Você tem uma responsabilidade coletiva, enquanto homem, de tudo que acontece no seu lar. Então ela pecou, é porque ela é teimosa. Você é culpado. Ela tem uma culpa individual. Você tem uma responsabilidade coletiva. Irmãos, isso não é para trazer peso ao nosso coração. Isso é para trazer confiança no Senhor. Precisamos sair do saber o que precisamos fazer e precisamos começar a fazer aquilo que Deus nos chama. Como nós vamos fazer isso? Obedecendo a palavra que nos chama a confiança nele. Ele disse que nós chegaríamos ao outro lado. Os discípulos deveriam dizer assim: calma, tem uma tempestade, está sufocando a gente, nós somos falhos e fracos, mas calma, ele disse que nós chegaremos, sossega. Tem alguém mais agitado na sua casa, no seu barco? Sossega, a gente vai chegar no outro lado. Ele disse que nós chegaríamos. É isso que Azarias, pela revelação do Espírito Santo, está dizendo para Asa: Rei Asa, você pode ir, você pode tomar essa decisão. Você consegue imaginar como seria difícil Asa ouvir isso sozinho do profeta, e do nada ele chega para o seu conselho, porque assim, os reinos tinham conselhos, nobres, príncipes de Israel, você vê isso em todo o Antigo Testamento. Ele chega para o seu conselho e diz assim: olha, seguinte, a gente vai fazer assim, dessa forma e desse outro jeito, nós vamos destronar tudo. E os príncipes não estão tão alinhados quanto Asa com a palavra do Senhor. O que é que os príncipes vão fazer? Oxe, tá louco, vamos matar esse cara, como já aconteceu com tantos reis. Cuidado para você não ser essa pessoa no seu próprio lar. Qual o caminho? Sabedoria. A palavra de Deus está sendo revelada aqui, e é como se Asa dissesse assim: calma aí, Azarias, calma aí, vem aqui todo mundo, chama aqui, vem aqui, vamos ouvir a palavra do nosso Deus aqui. O Espírito Santo desceu sobre Azarias, ele vai falar, vamos todo mundo ouvir. Quando todo mundo ouve a voz do Senhor, fica muito mais fácil. Ainda existe uma decisão a ser tomada, e geralmente é pelo cabeça, ok? Ainda existe uma decisão a ser tomada por Asa, mas fica muito mais simples de Asa dizer assim: vocês ouviram a voz do Senhor, nós vamos tomar essa decisão. Destronar os ídolos, irmãos. Tirar aquilo que o coração dos ímpios, estavam ali no povo de Judá, território de Judá e de Benjamim, aquilo que o coração dos ímpios mais anela. O ídolo é algo adorado, idolatrado, já está dizendo. Eu acho tão engraçado isso. Quando eu tiro alguma coisa da mão do meu filho de 1 ano e 3 meses, ele chora copiosamente. Não era nada relevante, era um controle talvez, não era para ele brincar com aquilo. Então eu tirei, então ele chora. É isso que um ímpio faz com o seu próprio ídolo. Mas veja que tanto zelo esse ímpio tem, e nós corremos esse risco, obviamente, de ter ídolos no nosso coração, no nosso lar.
centralizando a Fórmula 1 aos domingos, ao invés de vir para a igreja, cultuar o Senhor e trazer a instrução da palavra para o nosso lar. A palavra do Deus de toda a eternidade. Aquele que chama cada estrela pelo nome. Está sendo pregada no domingo pela manhã e você prefere assistir Fórmula 1. O que é que seu filho está aprendendo? Você entende? Ele está como uma esponja entendendo que o mais importante não é servir ao Senhor. Que servir ao Senhor não é um privilégio, é um enfadonho e faz você dormir no culto. Que a palavra de Deus não é algo para ser levada em conta. É isso que você está ensinando sem querer, adorando outros deuses. Eu estou trazendo um exemplo. Agora imagina você, um dia corrido, e todo ser humano dessa terra é responsável por isso, todo. Nós temos o privilégio de viver 2000 anos depois de Cristo, com a palavra impressa na nossa língua. Sim ou não? Você tem uma Bíblia em casa? Sim ou sim? Sim ou sim? Você tem uma Bíblia em casa? Aqueles que não têm em papel, o que eu encorajo a fazer, eles têm no celular. Hoje em dia, para evangelizar, você chega para uma pessoa que nunca teve uma Bíblia de papel, e seria muito bom que você tivesse de presente, mas com certeza essa pessoa tem um smartphone. Ela fica vendo vídeo no Instagram, no TikTok. E você fala assim, vamos fazer o seguinte, entra na tua loja de aplicativos e baixa a Bíblia, que a gente vai caminhar junto com a Bíblia. Você está pregando e a pessoa já está com a Bíblia no celular. Antigamente não era assim. Você tem que gastar dinheiro, né? Tinham as ofertas para comprar Bíblias, lembra disso? Hoje em dia um pouquinho menos. Eram caixas e mais caixas de Bíblias. Hoje em dia a pessoa tem no celular. Embora seja muito importante que você tenha a Bíblia física, né? É um pouco mais palatável. Você tocar no livro. Eu quero que você entenda isso. Todo ser humano foi chamado por Deus. Todo. Especialmente os homens planejados por Ele. Para ler a palavra. Todos os dias. Caminhar com o Senhor significa ler a palavra. Aplicá-la ao nosso coração. E praticá-la no nosso dia. Todos os dias. Deus fez ciclos. Você consegue entender que Ele fez as estações? Está lá em Gênesis. Quando Ele cria todas as coisas, Ele faz as estações. Verão, inverno, outono, primavera, os anos. Então, essas 4 estações vão fechar aqui um ciclo, 365 dias. Que hoje nós entendemos cientificamente que é uma volta, né, ao redor do Sol. Olha que coisa incrível. Estava lá, no princípio, criado por Deus. Deus estabelece o dia, então, uma rotação sobre si mesmo. Nós entendemos isso cientificamente. Hoje nós sabemos que um dia se dá quando a Terra gira em torno de si mesma, uma rotação. Mas Deus criou esse dia com 24 horas. Ciclo. Como que, dando uma oportunidade para nós lembrarmos das suas misericórdias. Você vai lembrar do texto. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Irmãos, Deus se relacionava com Adão na viração do dia. Alguns entendem que é no final da tarde, outros entendem que é no começo da manhã, o que faz mais sentido. No hebraico faz mais sentido, mas enfim, não vou entrar nesse mérito. No começo do dia. Será que os seus filhos, a sua esposa conseguem, não é para fazer, irmãos, como quem quer mostrar para os filhos, não é isso. Mas será que os seus filhos conseguem testemunhar que você faz isso dentro de casa? Que você prioriza a sua vida devocional com o Senhor? Será que os seus filhos conseguem dizer assim, papai, ele trouxe algo que é de extrema responsabilidade. E ele disse que nós tínhamos um horário do nosso dia em que nós iríamos parar tudo, e iríamos ler a palavra, e iríamos orar, cantar louvores ao Senhor. Isso nós conhecemos como culto familiar ou culto doméstico. Onde você, como rei, faz o que Asa fez. Congrega todo mundo aí. Chama todo mundo. É assim. Não, o Fulaninho está lá na quarta, porque ele vai estudar para a prova de amanhã. Segura. É 30 minutos, é 40 minutos, vem para cá. Ele tem 24 horas no dia dele. Eu não quero que ele tenha uma nota baixa, não é isso. Mas eu tenho que mostrar para meu filho o que é prioridade. Você entende? Não justifica tirar nota baixa. Depois ele vai estudar um pouco mais, vai avançar um pouquinho mais na madrugada, se ele for um pouco mais velho. Você consegue entender que você está fazendo isso? E por que não? Para aqueles que têm os filhos, que já começaram a ler, estimular a criança a dizer assim, olha, vamos fazer o seguinte, amanhã quem vai trazer o estudo é você. A gente vai organizar tudo, e então eu vou cantar louvores ao Senhor, nós vamos cantar juntos, nós vamos orar de joelhos, trazendo motivos específicos para a nossa família, pela nossa igreja. Então você não ora só pelo seu próprio umbigo, você ora pela igreja, e o seu filho está vendo isso, e ele está orando junto com você, e aprendendo a oração, a comunhão com Deus. E então no outro dia, naquele desafio que ele teve para preparar um estudo, do jeito dele, ele foi lá e disse, papai, vamos ler aqui o Salmo 23, eu vou trazer uma reflexão. De repente foi o que ele aprendeu na escola dominical. Você consegue entender a preciosidade desse momento? É o momento mais importante do dia para a família. Quem é responsável por conclamar isso?
Quem é responsável por conclamar isso? Por chamar todos da casa. Quem é responsável? O homem, o rei. O rei é o que serve, irmãos. Não importa quão cansado você esteja, você vai pegar a Bíblia, você vai reunir os seus ao redor da sua mesa, e você vai instruir, porque é isso que o Senhor está nos chamando a fazer. Você vai instruí-los nos caminhos do Senhor. Gabriel, mas talvez eu não tenha tanta habilidade para fazer isso. Deixa eu te dizer uma coisa, você tem tantas habilidades que você construiu ao longo do dia, ao longo do tempo. Se você é ferreiro, você nasceu ferreiro. Você é marceneiro, você nasceu marceneiro, fala sério. Se você é uma pessoa que trabalha num banco, você nasceu trabalhando naquela função no banco. Você aprendeu, irmão. E não existe homem chamado por Deus, planejado por Deus, que não tenha deleite em aprender como ensinar. Eu não sei se ficou confuso, eu vou repetir. Você precisa ter deleite em aprender como ensinar os seus filhos. É sua responsabilidade. Alguns homens falam assim, Gabriel, eu acho que esse negócio de ensinar é mais para quem tem um dom pastoral, etc. De repente você, pastor João. Irmãos, Deus chamou todo homem a ensinar a sua casa. O pastor da sua igreja, ele tem uma responsabilidade diante de Deus, sobre toda a congregação. Deus cobrará desse pastor, o zelo, uma pregação fiel, Deus cobrará. Tem um peso maior sobre o pastor, certamente. Mas você nunca vai poder chegar diante do trono do Altíssimo e dizer assim, Senhor, o meu pastor ensinou errado a minha família por 20 anos. Porque você era responsável por, observando as Escrituras, dizer assim, eu preciso ensinar os meus filhos. Você não pode virar para Deus e dizer assim, Senhor, por favor, me perdoa. De fato eu falhei. Foram 20 anos que eu deixei o ensino da minha casa nas mãos de outra pessoa. Gabriel, tem como recuperar o tempo perdido? É óbvio que tem. Gabriel, mas eu já sou idoso e os meus filhos já estão crescidos. Por que você não chama os seus filhos para uma conversa semanal? Talvez você não vai conseguir ter o diário como é o ideal. Com as crianças você consegue fazer todos os dias, sim, eles estão na sua casa. Mas que tal começar a discipular os seus filhos hoje? Aqueles que já estão morando com suas esposas, aqueles que já estão nas suas casas, você diz, filho, eu quero ter um relacionamento mais íntimo com você. O pai falhou em algumas coisas e eu queria que a gente pudesse estar mais junto. Vamos almoçar toda segunda-feira? Filho, vamos jantar toda segunda-feira? Eu não sei qual é o melhor horário para vocês dois, mas há tempo. Asa estava aqui há 15 anos, Senhor, o que é que eu faço? Eu estou desanimado. O povo se distancia do Senhor e eu quero seguir um caminho fiel. Eu não consigo ter coragem para destronar os ídolos. Eu não tenho aporte suficiente. Eu não tenho um conselho, de príncipes aqui em Judá, em Benjamim, que digam assim, vai Asa, faz isso. Se eu fizer, eles vão me decapitar, eu tenho medo. Então, quando veio a palavra do Senhor, Asa cobrou ânimo. Ânimo, irmão. Você está desanimado com a palavra do nosso Deus? Ânimo. Mas qual é o primeiro passo, Gabriel? Você precisa buscar a intimidade com o Senhor. Irmãos, essa intimidade não vem só cantando. Essa intimidade não vem só fazendo jejum semanal na igreja. São coisas importantes? São. E eu não estou dizendo que tem que ser uma métrica, jejum semanal, etc. Não vem de você participar de todas as vigílias possíveis na igreja. Não vem. É muito mais extraordinário do que isso. Sabe por quê? Porque é comum e é diário. É todos os dias. Você, sentando a bunda na sua cadeira, de repente na mesa, pegando a palavra e dizendo assim, eu vou ler a palavra. Senhor, fala no meu coração. E eu quero ler a tua palavra de forma corrida. E eu estou estudando então 2 Crônicas agora, eu quero conhecer um pouco mais sobre os reis, eu vou começar em 1 Crônicas talvez, mas eu também quero avançar um pouco mais em Mateus, e eu vou lendo os livros da palavra de Deus. E ele vai falando ao meu coração, e todos os dias eu coloco um tijolinho nessa construção, um tijolinho por dia. Quando se renova? Eu dormi, acordei, as misericórdias se renovam sobre mim, sobre a minha família, então eu busco novamente o Senhor. A minha vida é óbvio que precisa ser uma vida prática de adoração a Deus. É óbvio. Uma vida de obediência, uma vida de oração. Mas sim, irmãos, que momento precioso do seu dia. Talvez o mais precioso. O momento em que você vai investir toda a sua energia, toda a sua capacidade cognitiva para aprender sobre o Senhor e se relacionar com Ele. É como se Deus e meus irmãos estivessem diante de vocês, homens, especialmente homens. Estamos falando aqui do 29º aniversário.
diante dos reis que existem nos seus lares, como o pastor disse aqui, tem uma história em cada um aqui. Ele estivesse dizendo assim, meu filhinho, vem para a mesa, tem um banquete da minha graça. Tem um banquete da minha graça e do meu conhecimento, da minha sabedoria. Os tesouros do conhecimento e sabedoria estão ocultos em Cristo. Então ele está dizendo assim, vem para a mesa, e você está querendo comer a ração do cachorro, não é normal isso? Você está entendendo? Não, Senhor, eu estou na tua presença, mas deixa eu continuar comendo a ração do cachorro. Deixa eu continuar aqui agindo de forma equivocada, sem desfrutar de tudo, das delícias que Deus separou para mim na mesa. Irmão, se você visse uma mesa com os filhos e um se reclinasse sobre a ração do cachorro, irmão, você não acharia natural. Você se escandalizaria, sim ou não? Vou visitar a sua casa, meu irmão, então você chega lá, tem aquele banquete maravilhoso, aquela pamonhazinha, um bolo de rolo, né? Coisas que são os quitutes da nossa terra, está lá, a fartar. Então aquele pai, aquele rei diz assim, filho, venha comer. Você senta na mesa, esperando desfrutar daquele banquete, conhecer um pouco mais aquela família, para aqueles que fazem visitas, né, nos lares, você vai conhecer um pouquinho mais sobre aquela família, não para fofocar por aí, não nada disso, para pastorear o coração, de repente para discipular, para orar pela vida daquela pessoa, para guardar consigo aquilo que está acontecendo naquela casa, para interceder por eles, para dar uma palavra de sabedoria e instrução. Então você chegou lá, e o filho quando vem, ele faz, papai, cadê o meu? Está ali, filho. Então ele vai para a ração do cachorro, então ele começa a comer. Qual seria a sua atitude? Não é normal. Você diz, não, calma aí, como assim? Ele é filho, ele tem que comer as maravilhas, as deliciosas promessas do Senhor para aqueles que o temem. Você tem que sentar na mesa, meu irmão, hoje. Você percebe que nós cantamos isso com louvor, com fervor, com júbilo. Nós fizemos assim no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, Senhor. É quase que o chamado de Jesus no Sermão do Monte, para de orar nas praças. Querem chamar a atenção como os fariseus fazem, vai no teu quarto em secreto, é quase isso aqui. Santo dos Santos hoje, nós temos livre acesso a ele, porque Jesus rasgou o véu, sim? Todos os dias. Mas você quer permanecer distante disso. Quando você diz não à palavra do Senhor, no dia de hoje, talvez alguns aqui ainda não fizeram esse momento com Deus de forma íntima. Eu fui para o culto, então não precisa. É o seu momento com Deus, irmão. Tem nada mais importante que isso no dia. Ele não substitui o culto, especialmente dominical. E que privilégio poder estar louvando e cultuando a Deus aqui no sábado também. A sua devocional não substitui o culto, não é isso. Mas o culto ser uma vida devocional, você vai minguar. É como uma planta que vai murchando ao longo da semana, então ela recebe uma encharcada de água no domingo e volta a tentar florescer por um dia. É inútil. Por isso que ele nos chama diariamente a buscar a sua palavra. E ele diz aqui no cântico, nós cantamos aqui, é com fervor. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, o meu lugar secreto, meu lugar de intimidade, que não envolve só oração, tem que envolver, mas não envolve só cantar louvores, é bom que envolva, mas envolve sobretudo a palavra de Cristo, porque eu vou aprender a orar na palavra. Talvez o que você esteja pedindo a Deus seja tão distante, meu irmão, tão distante do que Deus preparou para você. Aí Tiago vai dizer assim, eu não concedo para vocês os pedidos de coração, porque vocês estão pedindo mal. Vocês estão pedindo para esbanjar nos seus próprios desejos, por vossa própria cobiça. Calma. Para a gente aprender a orar, nós precisamos da palavra. Os discípulos viraram para Jesus e disseram assim, Senhor, ensina-nos a expulsar demônios. Foi assim? Não, eles não falaram isso. Embora fosse algo maravilhoso, eles ficaram maravilhados com isso. Como os espíritos imundos se subjugam sobre a minha autoridade, a autoridade que foi passada para mim. Eles não pediram assim, Jesus, ensina-nos a pregar. Eles não pediram isso. Sabe o que eles pediram? Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus faz uma agenda de oração, meu irmão. O Pai Nosso é uma agenda de oração. Deixa eu te mostrar aqui a centralidade da oração. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A ideia é você começa a sua agenda de oração glorificando e santificando a Cristo. Você não começa com as suas petições, por mais angustiado que você esteja. Você consegue entender isso? É uma agenda, não é uma reza. A prioridade da sua oração é a glória de Cristo. E quanto mais você glorifica Cristo, mais alegria você colhe na sua angústia. Então você começa a dizer assim, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. É o reino do Senhor. Eu não oro pelo meu primeiro pelo meu próprio umbigo, não. É o reino do Senhor que está sendo instalado nessa terra. E eu quero participar disso. Ele vai chamar os seus.
nem que as pedras tenham que clamar. A questão é, ele não reservou isso para os anjos, embora eles anelassem isso. Ele reservou isso para mim e para você. Mas como é que eu e você nós vamos pregar se nós estamos vazios da palavra? Eu vejo pessoas dizendo assim: nossa, eu quero ser cheio do Espírito, mas você ignora a palavra do Espírito Santo todos os dias. Eu quero ser cheio do Espírito, Gabriel. Algumas pessoas mais pentecostais talvez digam assim: nossa, eu quero ser batizado com o Espírito. A pessoa está caminhando com o Senhor há alguns anos e diz: eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E aí você pergunta: irmão, você está lendo a palavra de Deus todos os dias? Você está caminhando com a voz do Espírito Santo? E ela diz: não. Você percebe que há uma incoerência gigantesca. Então essa mesma pessoa continua a tomar decisões que afastam ela de Deus, relacionamentos que afastam ela de Deus, porque ela não centralizou a palavra de Cristo no seu coração, como Asa fez. E nós cantamos assim: só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Jesus disse assim, isso é o ápice. Jesus disse assim: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Para fazer a vontade do Pai, você precisa conhecer o Pai. Então Jesus, por mais cansado que estivesse, ele passava algumas vigílias, não para mostrar para ninguém. Ele ia para o monte e ele orava ao Senhor. E os discípulos certamente ficavam maravilhados: como assim? Então no Getsemane, depois de ter lavado os pés dos discípulos, de ter instituído a Santa Ceia, que é a verdadeira festa do crente, a verdadeira festa do crente é a Santa Ceia do Senhor. A carne de Jesus vertida, o sangue ali derramado. Ele institui a ceia, ele lava os pés, mostrando o padrão do que um rei faz. Ele serve. O marido serve a esposa. A satisfação dele está na satisfação dela. Seja exagerado nisso, meu irmão. Não tenha medo de ser exagerado nisso, não. Sexualmente, em relação a comunicação, em relação a sentar do lado dela, fazer um carinho, em relação a falar a palavra de elogio. Seja exagerado, para a glória de Cristo. Ou você já se sentiu, por exemplo, não amada por Jesus? Ele insiste em dizer: eu amo você, eu amo a sua vida, e eu morri para te salvar. Por que nós não fazemos isso como Cristo para a igreja? Por que nós não fazemos isso no nosso lar, no dia a dia? Você entende como é prático o Evangelho? Ele não é intangível. Não é uma espiritualidade mórbida que fica mais ou menos aqui, a 2 metros de altura, e não toca em mim. Ele mergulha em cada área da minha vida, meu irmão. A maneira como eu trato a minha esposa diz muito sobre a minha relação com Cristo. Seus filhos estão copiando, então meu pai é zeloso, ele vai para a igreja, ele serve ao Senhor, ele é diácono, presbítero, ele prega a palavra, mas quando chega em casa, ele é um traste com a minha mãe. O Evangelho não tocou em você ainda, meu irmão. Ele é prático. Ele te mostra o que fazer e ele te dá os recursos para que você faça o que você precisa fazer. A mesma graça que te salvou é a graça que te santifica e que te habilita a chegar no objetivo, no alvo, que é se parecer com Jesus. Será que Jesus trataria sua esposa daquela forma? Se pergunte isso. Não é que não há espaço para arrependimento. Quão bom é estar casado com alguém que se arrepende. Melhor do que estar casado com alguém que não erra e quando erra não se arrepende. É muito melhor estar casado com alguém que erra uma vez ou outra e se arrepende do mal. E olha no olho, diz assim: meu amor, me perdoe, eu agi mal, você estava certa. O arrependimento é para os fortes no Senhor Jesus, para aqueles que confiam no Senhor. Então ele diz: a tua presença é o meu prazer. Irmãos, nós cantamos isso. Isso está na palavra? É óbvio que está. Mas quanto a gente tem vivido isso, meus irmãos? Eu tenho uma métrica na minha vida que é o seguinte: eu preciso pregar o que eu vivo. Eu preciso pregar o que eu vivo. Acho que todo homem de Deus foi chamado para pregar o que vive. E fazer isso diariamente no seu lar vai colocar como que um pitbull atrás de você, para que você corra na direção certa. Você entende? Você está correndo, mas você decide colocar um pitbull, um compromisso alto, para que você diga assim: eu não posso parar, eu preciso continuar correndo para o alvo, caminhando com a minha família. Eu quero que você entenda isso. Todo homem de Deus foi planejado para ser um homem temente a Deus. Esse é um homem que caminha nas Escrituras, que tem, como o Salmo 1 diz, o prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite.
Então ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. E no devido tempo ele dá o seu fruto. A folhagem não murcha. Meu irmão, há tempo de você voltar a florescer no seu lar. Há tempo de você obedecer esse chamado. O que Asa estava fazendo, basicamente, era dizendo assim: olha, nós vamos chamar toda a congregação agora, nós temos a palavra do Senhor. Eu vou convidar todos os irmãos de Judá, de Benjamim, e tinham mais outras 3 tribos, Simeão, Manassés e também a tribo de Efraim. Parte dessas 3 tribos tinham se juntado com o reinado do sul, porque perceberam que Deus era com Asa. Então ele faz sacrifícios ao Senhor. Asa faz sacrifícios com toda aquela comunidade, sacrifícios de fato que custam algo. Fazer um sacrifício, meu irmão, que não é sacrifício, esqueça. Foram 700 bois, 7.000 ovelhas. Alguns poderiam dizer assim, que exagero, mas é para o Senhor. É para o Senhor, meu irmão. Talvez esse sacrifício, alguns vão associar diretamente à sua vida financeira. Por que não? Os nossos bens são dele. Nós entregamos 10, os 90 ficam conosco para a administração, mas esses 90 são dele. Você entende? É quase um comodato, ele nos serve dessa forma, para que nós possamos então saber administrar isso. Só que eu quero ir além. Esse sacrifício é muito mais do que a sua vida financeira. É o seu tempo. Você consegue entender? É o seu tempo com Deus. É o seu tempo. Você está dedicando tempo de forma sacrificial ao Senhor? Será que você está dedicando tempo sacrificial ao Senhor? Será que você está investindo tempo para se relacionar com Ele? É fácil passar 2 horas na frente do jogo de futebol. É difícil passar 2 horas na presença do Senhor Jesus. Só você e Ele no quarto. Alguns até dizem, esse caminho está louco. Porque para o mundo, 2 horas na frente da televisão é tudo certo. Você vai para o cinema, são 2 horas. Você vai para um filme, são 2 horas. Você vai para uma série, você assiste 3 episódios. É fácil o entretenimento. Mas aqui a palavra do nosso Cristo, irmãos, nenhum filme de Steven Spielberg que seja se compara à soberania e o brilhante serviço do Senhor para conosco, a nossa própria vida, deixando a palavra dele para que nós pudéssemos beber dela diariamente, consumi-la, comer esse livro é o que importa. Você pode tomar uma decisão hoje, irmão. Asa não deixou para outro dia. Deixa eu ver, Azarias, vamos ver o que dá. Ele tomou uma decisão ali na hora. Se você veio para cá pensando que você ia cantar alguns louvores e que a sua vida não seria transformada, você se enganou. Porque das duas uma, ou você vai ser transformado para viver aquilo que de fato Deus chamou para viver, ou você agora vai ser indesculpável por não viver isso. Irmãos, eu preciso pregar o que eu vivo, mas em algumas instâncias, e principalmente no dia a dia do lar, quando você faz um culto familiar com seu filho, com sua esposa, você vai ver que às vezes você precisa viver o que prega, é o contrário. Vez ou outra, você vai pregar antes de viver aquilo. Porque agora você está consciente de que você precisa ajustar a rota. Você vai pregar para toda a igreja, e então você diz, essa palavra foi primeiro para mim, e eu preciso ajustar isso. Você está percebendo? Se eu não tenho sido fiel na minha consistência de adoração ao Senhor diariamente, eu preciso então viver agora o que eu preguei. Você percebe? O ideal é que eu pregue o que eu vivo, mas vez ou outra isso vai acontecer, e você vai precisar ter a coerência de começar então a viver o que você pregou. Irmãos, para finalizar, você vai lá para caminhamos pelas Escrituras, em vários textos. A sua vida devocional importa. A palavra de Deus diz lá em Timóteo que você deve se exercitar pessoalmente na piedade. Se exercitar na piedade é buscar a presença do Senhor, através da leitura da palavra, através da oração, através de jejuns. Você precisa fazer isso, irmão. Se ajoelhar diante daquele que é o Todo-Poderoso Deus. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: despojando-vos, Asa, o que foi que ele fez? Retirou as abominações, depois ele centralizou o culto. Foi isso que ele fez.
O que é que a gente precisa fazer no lar? Centralizar o culto antes de retirar as abominações? Não. Não, nós precisamos retirar as abominações, então instituir o culto. Mas isso é em uníssono, é no mesmo tempo. Não são dias que separam essas duas ações. É a mesma ação no mesmo tempo. Tinha uma equipe de obras retirando os altares aos falsos deuses. Tinha outra equipe já instalando o Senhor. Já fechando aquele local de adoração que era um local falso. E outra equipe já estava montando ali o culto ao Senhor do pórtico do Senhor. É assim que funciona. Despojando-vos então, se despeça de toda maldade, dolo, de hipocrisia, de inveja e de toda sorte de maledicências. E aqui, versículo 2 diz assim, irmãos, desejai ardentemente, eu amo essa palavra. Se você está com a caneta aí, de repente você circula isso na sua Bíblia. Desejai ardentemente, como uma criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Para que por esse leite espiritual, que é a palavra, você possa então receber o crescimento para a salvação. Crescimento para a salvação. Você quer crescer na fé, você quer obedecer ao Senhor, você quer que sua família esteja centrada em adoração a Cristo, mas você não está desejando ardentemente o leite, você não está vivendo uma vida de coerência, você precisa de coerência. O meu filho de 1 ano, ele se desespera quando ele vê a mamadeira de leite. Hoje ele está na fórmula, né? Mas quando era, no caso, a mamada, né? No seio da minha esposa, ele se desesperava quando chegava a hora. Gente, ele se desespera, é quase uma idolatria do leite. Eu tenho que ter cuidado do coração dele. Mas pegando aquilo que é bom dessa cena, dessa metáfora, eu consigo dizer, filho, lá na frente, quando ele nem lembrar que isso acontecia, eu vou fazer uns filmes assim para ele entender isso. Como ele ficava desesperado quando ele via a garrafa de leite, a mamadeira. Ele quer aquilo, ele está desesperado. A vida dele depende daquilo, é assim que ele age. Eu vou pegar isso e dizer assim, filho, é assim que você deve agir diante da palavra do Senhor. Amém? Irmãos, para finalizarmos ainda, você vai lá para Hebreus capítulo 2, volta um pouquinho, está alinhado com isso. Desejar ardentemente a palavra, fazer como Asa, ele congregou toda aquela nação, você tem que congregar a sua família. Então o que é que você faz? Você destrona os ídolos, você institui o culto ao Senhor. E o que é que você faz? Você junto com a sua família firma uma aliança com o Senhor. Qual foi a aliança que Asa fez? 2 Crônicas. Qual foi a aliança? De buscar o Senhor de todo o coração e de toda a alma. Hebreus 2:1 diz assim, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Irmãos, se apegar com firmeza, eu gosto dessa cena, porque ela ilustra bem aquilo que a palavra de Deus e o Espírito Santo está querendo trazer aqui. Você já viu aquele filme, ou aquele desenho, que você cai de um precipício, e o personagem ali principal, ele se agarra a um tronco ali, de repente, um fiapo de madeira. Eu quero que você imagine isso. A vida daquele ser humaninho ali depende de ele estar agarrado naquele tronco. Até que chega alguém e joga uma corda para salvar, recrutar ele, de repente. Então ele vai sair do tronco e ele vai se pendurar naquela corda. Com quanta firmeza ele se pendura, irmão? Com quanta firmeza você se penduraria se a sua vida dependesse disso? É isso que a palavra de Deus está dizendo em Hebreus capítulo 2, versículo 1. Você e eu precisamos então nos apegar com mais firmeza à palavra do nosso Deus. Se tem alguma coisa útil daquilo que eu falei aqui, o centro seria, tenha uma vida devocional com o Senhor, diária, constante. Às vezes você vai ter alguns baixos, né? Mas que você não permita com que isso se torne um padrão na sua vida. Que você não deixe para a última hora, quando você está cansado. Então você vai ler um capítulo ou um versículo para dizer que você fez alguma coisa. A quem você quer enganar? O relacionamento com Cristo é muito mais profundo que isso. Não navegue por águas rasas, irmãos. Deus tem chamado você para a mesa. Deus tem chamado você para caminhar por águas profundas com Ele. E essas águas profundas perpassam por você buscar o Senhor todos os dias no seu lar. Seja o rei, seja o sacerdote, seja o profeta do seu lar. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse instante, Senhor.
Sabemos que a Tua palavra, ela é reta e ela nos conclama, Senhor Deus, a vivermos uma vida que Te agrada. Abençoa com o Teu Santo Espírito o coração de cada pessoa aqui presente e que possamos, assim como Asa, Senhor Deus, tomar uma atitude diante da Tua palavra. Que hoje, Senhor Deus, esses homens possam tomar uma atitude firme de se apegarem, se agarrarem, Senhor Deus, desejarem ardentemente a Tua palavra, centralizarem ela nas suas vidas e que diariamente eles possam exercer esse ministério, Pai, em suas famílias. Eles foram homens planejados pelo Senhor. Dá que eles possam viver como tais. Em nome de Jesus. Amém.